E ainda tem mais, o perfil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma mensagem alertando para a ação do Hezbollah na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Detalhe, o governo Trump anuncia recompensa a quem tiver informações, Ivan. Isso mesmo, Geisiane. E olha só o valor da recompensa, 10 milhões de dólares para quem tiver informações sobre as operações do Hezbollah na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. E não é informação somente que leve diretamente ao Hezbollah, Geisiane, mas qualquer informação que possa ser relevante na questão da operação como um todo, casas de câmbio que eventualmente seriam utilizadas para lavagem de dinheiro, empresas fictícias, pessoas que contribuem com essas operações do Hezbollah. Então a administração Trump toma essa medida, eu acho que é uma das notícias mais importantes do dia que nós temos aqui, referente à política internacional envolvendo o Brasil, porque demonstra a preocupação da administração Trump dos Estados Unidos com essas operações do Hezbollah. Agora, nós podemos acreditar, Geisiane, que exista também uma conexão com o governo de Israel. Isso porque em março o governo de Israel alertou sobre várias operações do Hezbollah na América Latina, envolvendo lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, aproximadamente 2 meses depois, a administração Trump, através do Departamento de Estado e da seção que justamente coloca aí as recompensas, nós temos essa publicação de hoje. Caso as pessoas tenham informações que levem diretamente a alguma operação do Hezbollah, além dos 10 milhões de dólares, os Estados Unidos também estão oferecendo uma realocação. O que significa isso, Geisiane? Eventualmente até um novo nome, um novo endereço nos Estados Unidos para quem tiver informações relevantes sobre esse assunto, Geisiane. É importante a gente ainda colocar aqui, Fabi e Ivan, colocando... Gente aí que tá aposentada, escute o que eu tô te falando, irmão. Que foi aposentada, que se aposentou, vai voltar com ele. Irmão... Irmão, hoje eu só vou te dar, eu vou deixar você com água na boca, ok? Você vai falar pra mim, isso é impossível. Eu concordo com você. Hoje é. Mas o amanhã pertence a Deus, né? Sim ou não? Vamos esperar pra ver, né? Só quando acontecer, né? Ou não, né? Ou não acontecer, você fala, pastor, você é um jacu, fica falando merda aí, coisa que não... Tremei, Brasília! Irmão, vocês sabem que eu sei que eu tô falando, né? Vocês sabem que eu sei que eu tô falando. Tem gente já tá com caganeira só de pensar nessa possibilidade. E já. Entendeu? Com caganeira só de pensar nessa possibilidade. Sacou, irmão? Eu não vou falar mais porque, né? Porque é só um achismo meu isso aí. Eu acho. Entendeu? O pastor tem uma informação. Não tem informação. É o eu acho. Entendeu? Eu acho. Sacou? Por enquanto eu acho isso. Certo, irmão? Por enquanto eu só acho. Né? Assim como eu disse pra você com o Jaspion. Lembra que eu falei pra você lá atrás? Que o Jaspion, que o time do Jaspion, lembra que eu falei pra você? Que eles iam começar a achar uns cofres, umas coisas. Quem que lembra aí das coisas que eu falei? Eu não mostrei a notícia pra vocês esses dias aí dos fantasmas aí no sítio? Aconteceu ou não aconteceu? Irmão. Sim ou não? Eu já dei a notícia pra você, mas não falei nada pra não sobrar no meu. Mas, eu não. E aí? Aconteceu ou não aconteceu? Jaspion tá passeando por aí ou não tá passeando? Irmão. Vamos mais pra frente aí, irmão. Metrópolis, dá uma olhada. O PPP da Fino faz pausa. Né? Tem gente, tem muita gente. Lula adia ida a Mato Grosso para lançamento de programa agrícola, né? Não deu para ele ir para lá. China suspende compra de carne de frango do Brasil após foco de gripe aviária. Dá uma olhada aí, irmão. Metrópolis, gripe aviária. Suspendemos o Rio Grande do Sul das exportações, diz ministro Fávaro. Tá bem complicado isso aí, hein? Gripe aviária, 17 mil aves morreram em Granja do Rio Grande do Sul, onde está o foco da doença, tá? Gazeta Brasil, Justiça suspende novamente transporte de moto por aplicativo em São Paulo. Olha isso aí. Governo Lula, decreto de Lula limita o orçamento de universidades federais que iniciam contingenciamento. Instituições devem receber apenas 61% da verba anual até novembro. Ministro da Educação diz estar em diálogo com reitorias. Aqui, ó.
Pra vocês, reitores, que falavam o PT tem que votar pra ter investimento na universidade. O Bolsonaro não faz investimento em pesquisa. O Bolsonaro não faz investimento na universidade. Chupa essa manga agora, faz o L. Vem comigo agora, irmão. Irmão, parabéns a todos os garis, toda a galera que trabalha na limpeza pública em todo o Brasil. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, porque vocês são uma bênção na nossa vida. Mantém as ruas, mantém, né, as nossas vias públicas limpinhas, as nossas calçadas. Então, parabéns hoje. Deus abençoe todos os garis, todos os funcionários das empresas de limpeza pública, o pessoal que trabalha nos caminhões, né? O pessoal que corre lá para juntar os saquinhos e jogar no caminhão, levar embora. O pessoal que trabalha na varrição de rua, não é? Todos vocês, Deus abençoe imensamente vocês, os garis, nesse dia aí especial de todo mundo. Deus abençoe vocês aí. Vamos pra frente, Gazeta do Povo. DPU pressiona por aborto em locais que carecem de leitos hospitalares e medicamentos. Olha isso aí. A Defensoria, pode cortar só pro texto, Thiago. A Defensoria Pública da União expediu em 27 de fevereiro uma recomendação à Secretaria de Saúde do Pará e a prefeituras de 4 municípios paraenses para expandir a oferta de procedimento abortivo na rede pública de saúde. O documento, assinado pelo Defensor Regional de Direitos Humanos, Marcos Wagner Alves Teixeira, extrapola as prerrogativas do órgão e ignora problemas mais graves de saúde nesses locais. Lá não tem remédio para dor de cabeça, lá não tem dentista, mas Vossa Excelência, né? A Vossa Excelência aí, Marcos Wagner Alves Teixeira, quer que mate as crianças. Ele deseja que o Estado seja um assassino de crianças, disponibilizando o aborto, que precisa de clínicas, que precisa de médicos especializadíssimos, que aliás estão se negando a fazer isso, porque ninguém é assassino para matar criança, mas a Defensoria Pública da União, né, eu não estou aqui para dizer o que eles devem fazer ou não, quem sou eu na ordem do dia, né? Mesmo porque eu não quero que ele me processe e me prenda porque eu estou falando isso, porque infelizmente nós não temos mais liberdade de expressão nem de pensamento no nosso país, infelizmente, né? Nós não temos mais garantidos nossos direitos constitucionais de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, e se a gente falar contra algum órgão público, eles pedem a nossa cadeia, eles pedem para desmonetizar o nosso canal, eles processam a gente para pagar, porque nós não podemos falar nada, mas nós estamos falando, né? Nós estamos falando. O estado mais populoso da região norte, o Pará, apresenta dificuldades históricas para disponibilizar serviços essenciais. Não tem esgoto, irmão. Não tem comida nas escolas. Não tem saneamento básico para 91% da população. Não tem coleta de lixo. Não tem casa. Está em 4º lugar na posição de número de favelas. Das 20 cidades com a pior qualidade de vida do Brasil, 8 estão no Pará, de acordo com o Índice de Progresso Social IPS. Na rede de saúde pública do estado, faltam leitos hospitalares, equipamentos, medicamentos básicos, não tem dipirona, não tem morfina, não tem luva, não tem algodão, não tem máscara. Mas a Vossa Excelência, Dr. Marcos Wagner Alves, quer que faça aborto. São as incoerências, né, de funcionários públicos que estão aí lutando por suas convicções políticas, ao invés de proteger o povo brasileiro. É uma tristeza isso, infelizmente. Alcindac Fragoso, corretora de seguro na cidade de Santos. Atenção, galera que precisa fazer seguro. Procura aí, corretora de seguros Fragoso na cidade de Santos. Vamos aí pra frente? Vamos lá, Thiago. HHS deixará de recomendar vacinação de rotina contra a Covid para crianças e gestantes nos Estados Unidos. Esse aqui, tá? No mês passado, o painel do CDC já havia dito que estava considerando restringir a recomendação universal para a vacinação contra a Covid-19. É The Epoch Times a notícia. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos planeja parar de recomendar vacinas de rotina contra a Covid-19 para crianças, adolescentes e mulheres grávidas, confirmou um alto funcionário da agência ao The Epoch Times. Vamos aí para frente? The Investor. Presta atenção, você que tem conta no Nubank, nessa notícia. Berkshire e Buffett vendem toda a sua fatia de ações no Nubank. Grandes investidores estão vendendo todas as suas ações no Nubank. Você devia prestar atenção nisso. The Epoch Times. Trump diz que negociadores estão chegando perto de possível acordo nuclear com o Irã. O presidente americano disse que queria que o Irã fosse um grande país, mas acrescentou, eles não podem ter arma nuclear. É simples assim. Vamos para frente. Alerta News. Agora,
Guerra na Ucrânia-Rússia pela primeira vez em 3 anos. Negociações entre a Rússia e a Ucrânia começam em Istambul. Vamos pra frente. Sidney Varela, meu querido. Dá uma olhada aí. Militares e mercenários russos estão atuando juntos com a polícia bolivariana na Venezuela, em meio a tensões em Essequibo, também após o resgate de americanos na embaixada da Argentina. A fusão já foi feita. Vamos pra frente. Revista Oeste. União Europeia ameaça multar TikTok em até 10 bilhões. Portal R7. Fome aguda afetou 295 milhões de pessoas em 2024. Alerta relatório da ONU. Márcio Nogueira, obrigado. MN Mendonça, locações de caçamba em Resende, Rio de Janeiro. The Investor, você viu essa notícia? Papa Leão 14. União entre homem e mulher é a base da família. Tem gente que tá enlouquecido. Olha isso aí. O comunismo penetrou até mesmo nos círculos cristãos, disfarçado de solidariedade. É nosso dever pastoral expô-lo. Não esquece de seguir o nosso canal Atalaia Político lá no YouTube. Se você gostaria de ver todos os nossos vídeos e desenhos aí, né? Só uns desenhos, na verdade, né? Sobre os desdobramentos, você pode seguir o Atalaia Político. Se inscreva lá. Vamos pra frente aí, que atrás vem gente. Eu quero trazer para vocês agora os ventos e as cartas narnianas. Lembrando vocês que os nossos ventos e cartas são de ficção e não trazem a realidade de fatos, pessoas ou entidades. Manda a vinheta, Thiago dos Ventos. Aí tá metido, né? Você tá sentindo aí? Aí tá metido aí, irmão. Vocês ficam dando asa pra cobra, nós voa. Irmão, é isso aí. Ventos 1, secretária. Um vento ocultado pelos grandes galhos veio à tona hoje bem cedo no Itamaraty, onde o alto escalão tentou abafar por anos o que está acontecendo agora, e tudo começa a tomar corpo. Mesmo que na surdina, os grandes galhos pretendem anistiar a anta. Irmão, bafão isso aqui. E pagar para ela uma indenização milionária, irmão. Escute isso. Em meio a um escândalo que o reino atravessa em relação ao balde dos velhinhos. E a pergunta que todos fazem é: anistiá-la do quê? O pedido para o andamento de tal análise que a árvore fará veio do próprio Gambá em um espelho narniano que fez para o sapo, que cuidará de todo o caso, embora não haja justificativa para operar em favor da anta. E este assunto, nas internas, está sendo tratado com muita indignação. Mas, em breve, tudo isso será exposto por faladores profissionais, pois expor um roubo indenizatório, abafando os meios legais, tem o dedo do sapo. E falando em sapo, o esquema dos donos da bola, empresas do sapo, ganharam corpo quando, em uma operação inédita e sem explicações, os corvos públicos da terra da praia afastaram o rei do cargo dos donos da bola, embora tenha motivo, quando deveria de fato pedir o seu curso imediato, já que há elementos sim para colocá-lo em um curso, e também do seu afastamento, mesmo não sendo competência de afastá-lo de um cargo dos donos da bola do órgão. Em resumo, nos bastidores do poder, os corvos podem chegar ao sapo em um esquema milionário, onde o membro da árvore e dos grandes galhos é a cabeça da maior peneiragem de milho do reino em relação aos donos da bola. Em resumo, o fim do sapo é o começo de tudo que realmente o sistema opera para assaltar e ser sócio de várias empresas e entidades do reino. Vento 2, macaco branco. Obtive os ventos da terra da praia, dos corvos públicos, e posso afirmar que o dono da bola, ex-rei dos donos da bola e agora afastado, por elementos que apontam ele e seus sócios em corrupção, peneiramento de milho, enriquecimento ilícito, favorecimento de ventos privilegiados, entre outros, onde já apontam seus sócios e ele mesmo. Os corvos públicos da terra da praia têm uma baita bucha em suas mãos, aliás, um nome: o sapo. Pois o afastamento do dono da bola, como rei dos donos da bola, mostra claramente que uma decisão há meses atrás do próprio sapo, que colocou o dono da bola no lugar, na cadeira real, favorecendo o mesmo, na verdade, favorecia os próprios interesses do sapo.
Agora, descoberto em folhas secas que estão nos corvos públicos da terra da praia. E não tenha dúvida, os próprios corvos já sabem de absolutamente tudo. O que resta é coragem. Pois quem conseguirá, por muito tempo, sustentar ou abafar, seja de onde parte essas ordens, desse escândalo de um membro corrupto do sistema, agora semi-exposto para o mundo de Nárnia, que tenha a certeza de que tudo já está em tempo real, sendo calculado e minuciosamente arquitetado para tentar salvar a pele do sapo. Nárnia do Sul deixou de ser um reino da bola e passou a ser do pecado sistemático, onde os grandes galhos têm empresas a céu aberto que fazem negócio com os caras que são ligados ao reino da bola. A vergonha já está exposta diante de nós e das árvores no mundo inteiro. Enlameado, chamou no espelho narniano o sapo e pediu que ele resolvesse toda essa treta dos reinos do reino da bola. O Naldinho, escute, irmão, você já tomou teu chá de Durex hoje? Eu vou tomar aqui minha Lobel. Você já tomou teu chá de Durex hoje? Escute aqui o que eu vou falar pra você. O Naldinho, o rei da bola, escute isso aqui. Ele quer falar pra tirar o grosso dele. Escute isso aqui, tá rolando um bafo de que o Naldinho quer fazer uma conversa olho no olho com os corvos públicos para dar a conhecer todo mundo que ganhou milho nessa história. Oi, Dorizete da Cruz, seja bem-vinda, Deus abençoe. Escute isso. Os corvos públicos, quando tiraram ele, ouviram um berro do povo das 3 letras. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. As 3 letras se levantaram, o reino dos protetores se levantou contra os corvos públicos da terra da praia. Os seus clientes, que geram milhões e milhões de milhos com o Naldinho, pressionaram seus protetores galácticos, que pressionaram a sua associação, que estão indo pra cima dos corvos públicos, irmão. Escute, irmão, eu vou te contar meu irmão. Se eu contar pra você que o tio Nick tá envolvido nisso até o pescoço. Sabe o tio Nick que faz toalha? É, o tio Nick, irmão, tá envolvido nesse troço até o talo, irmão. Irmão. Atenção, irmão narniano. Presta atenção nisso aqui. O tio Nick paga 70 milhões de milhos pro Naldinho por ano. Certo? E tem lá o tio das 3 listras. Sabe o tio das 3 listras? Que é concorrente do tio Nick. Tem o tio das 3 listras. Tio Nick, 3 listras. Né? Tem também os do gato, né? Tio do gato. Você sabe, né? E o tio das 3 listras ofereceu 100 milhões de milhos. Porque o contrato do tio Nick vai acabar. O contrato do tio Nick tá acabando. E o tio Nick tá envolvido até o pescoço nessa história aí de peneiramento de milho. Até o pescoço. Até o pescoço, irmão. O negócio é só milho, essa parada aí. E o sapo entrou com esse negócio aí no meio pra peneirar os milhos dele junto. E segundo os corvos públicos da terra da pizza, fazia 1 ano e meio que eles estavam correndo atrás do sapo. Não era do Naldinho, irmão. Isso é uma coisa que você não sabe. Eles não estavam correndo atrás do Naldinho e dos reis da bola. Não tava. Eles nem queriam saber deles. Um grupo de corvo tava correndo atrás das empresas do sapo. Fazia 1 ano e meio. E quando começou a quebrar os cadeados e entrar nas gavetas, quem que eles acharam? O Naldinho. Com os donos da bola.
Entendeu? Naldinho, irmão. E o Naldinho rodou. E o Naldinho sabe que os corvos que todo mundo quer, o sapo, não ele. Entendeu? E ele tá querendo bater um papo com todo mundo e dar o sapo. E aí o macaco branco, irmão, foi cheirar essa história. O macaco branco foi atrás disso aí. Entendeu? E diz que isso é uma merda gigantesca, mas quanto mais mexer, mais vai feder o troço. Só que não tem como segurar, porque tem muito narniano importante envolvido nisso, que ganha muito milho com isso. E que se o Naldinho rodar, cancela tudo que ele assinou, tudo que o Naldinho pôs a sua patinha, todas as folhas que ele pôs, cancela. E isso vai dar um prejuízo gigantesco para um monte de gente, que tem principalmente Nárnia do Leste. Entendeu? A parada? E não vai ter como segurar de dentro para fora, porque o negócio vai vir de fora para dentro, vai vir de Nárnia do Leste, dos prejuízos gerados, porque vai cancelar todos os contratos, as folhas secas, tudo, e todo mundo vai tomar no R, por causa do Naldinho e por causa do sapo guloso que quis peneirar seus milhos no meio dos milhos do Naldinho e pôs no R de todo mundo e agora a casa caiu. É um baita de um bafo isso. Irmão, a casa caiu. E estão vendo quem é que tem 3 bolas, lá nos corvos públicos, lá da Terra da Pizza, pra enquadrar o sapo. Porque dizem que as folhas secas... Aqui a Fabi no nosso bate-papo, que um dos meios de que o Hezbollah tem de arrecadar dinheiro é justamente por meio de tráfico de drogas, né, tráfico de entorpecentes, e vale ressaltar que o governo brasileiro não deu aval para o governo americano para tratar o tráfico como crime organizado, aliás, como movimento terrorista, crime organizado já é, mas como movimento terrorista. É claro que é uma ação independente, o governo dos Estados Unidos faz o que bem quer, independentemente da ação do governo brasileiro, mas mostra, Fabi, o posicionamento do governo brasileiro, triste posicionamento do governo brasileiro. Fabi, nós estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Fico feliz de revê-lo. Nós sabemos exatamente isso que a Geise colocou. Temos um problema gravíssimo, porque o mundo está constatando e a preocupação que existe com grupos terroristas, como o Hezbollah. No Brasil, nós temos 2 siglas ultra famosas, não são famosas à toa, realmente tem envolvimento com, não é mais só narcotráfico, né? Infelizmente, eles entraram nos negócios do crime de uma forma muito mais completa. Então, a minha pergunta é o seguinte, dada essas recompensas que o Trump visa colocar, e como que está, na Europa, principalmente, estão observando essas ações do governo Lula, que tem sido desastrosa, né, em todos os sentidos, o posicionamento do Brasil, até costumo brincar que a gente vai ter que esconder que nosso passaporte brasileiro, que era aquele que todo mundo gostava de apresentar, que abria portas, mas eu queria saber de você qual que é a sensação real aí da Europa, tanto do posicionamento em relação ao Hezbollah a Israel, como também nessa negativa do governo Lula de dizer que os nossos grupos aqui, vou evitar falar o nome porque o vídeo pode cair, mas esses grupos aqui são de fato o que são, né, terroristas, envolvidos com narconegócio, que portanto, né, não tem regra, e são sim, né, terrorismo na sua matéria mais prima aí, infelizmente. Fabiana, é sempre bom revê-la também. Olha só, primeiro a administração Trump está enviando um recado muito forte aos governos da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Nós sabemos que o Hezbollah está operando na região, colocamos aí, não é, as recompensas, e o próximo passo pode ser uma ação mais direta. Então aqui temos essa mensagem clara, entregue aos 3 governos, aí, Brasil, Paraguai e Argentina, que façam mais para evitar essas ações do Hezbollah. Sobre a questão da repercussão na Europa, Fabiana, repercutiu sim a decisão do governo brasileiro de não nomear aqueles grupos que você citou como grupos terroristas, não é? A mídia daqui cobriu agências de notícias. Agora, a principal questão que vem sendo discutida, inclusive o jornal alemão Die Welt, um dos principais jornais da Alemanha, nesse final de semana, colocou Lula, Xi Jinping e Putin em uma foto dizendo que o Lula sequer escondeu o entusiasmo em ver o Vladimir Putin. Tivemos também uma repercussão em Israel sobre as recentes falas
de Lula sobre a questão em Gaza, toda essa repercussão, enfim. Agora, o que eu quero destacar é que o jornal alemão Die Welt, como eu dizia, colocou que foi um erro da Europa apostar, acreditar em Lula como sua escolha. O jornal faz essa autocrítica, dizendo que talvez a Europa, o termo que eles usam é que a escolha da Europa está indo para o caminho errado. Aqui eu vou abrir uma discordância com o jornal, o caminho sempre foi esse. Quem analisou bem, quem conhecia já Lula da primeira e da segunda administração e da terceira, que foi o governo Dilma, nada mais que do terceiro mandato do Lula, não poderia ficar surpreso em imaginar que ele tomaria esse caminho. Então, sim, Fabiana, a Europa começa a acompanhar, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas começa a repercutir aqui, e realmente essa decisão de, eu não diria blindar, mas ao mesmo tempo não colaborar com a administração Trump na questão desses grupos, está repercutindo sim, e se eventualmente no futuro tivermos ações americanas, e aqui falo de sanções, enfim, não será nenhuma surpresa para o público europeu. Gesiane, eu devolvo a palavra para você aí do estúdio.